Olá, alma querida que me escuta agora. Que a paz do Cristo penetre o teu lar e abençoe todos os teus caminhos. Que este vídeo chegue até você como chegam os ventos da madrugada, leves, mas carregados de revelações. Hoje falaremos de algo que talvez você nunca tenha tido coragem de encarar. Mas chegou a hora. Você já sentiu que certas pessoas da sua própria família carregam no olhar um afeto que não é verdadeiro? Sorrisos que parecem selar a paz, mas por dentro escondem mágoas, ciúmes ou um amor condicionado ao que você pode oferecer? Pois saiba, os espíritos de luz veem o que você tenta disfarçar, e eles agem. Neste vídeo, vamos revelar o processo silencioso mas certeiro, pelo qual os espíritos superiores removem, com sabedoria e misericórdia, aqueles que, mesmo convivendo com você, secretamente vibram contra a sua luz. É um movimento espiritual que começa dentro do tempo, mas se concretiza fora da lógica humana. E quando você entender isso, nada mais será como antes. Fique comigo até o fim, porque essa verdade vai mudar a forma como você enxerga certas perdas familiares. Muitas delas são, na verdade, libertações programadas. E se você sentir que isso está falando diretamente com sua alma, comente aqui. A verdade liberta em silêncio. Escreva essa frase como um selo de despertar. Agora, respire fundo. Prepare-se para escutar aquilo que os olhos não veem, mas que a alma sempre soube. Porque às vezes o que parece injustiça é só o início da justiça divina se manifestando. Vamos começar. Às vezes, o afastamento de alguém da nossa vida não vem por escolha, mas por condução espiritual. Os laços invisíveis que nos unem aos outros são costurados com paciência pelos espíritos, mas também podem ser desfeitos com firmeza quando a harmonia está comprometida por sentimentos ocultos. Numa família, o amor deveria ser o alicerce, mas nem sempre é. Há afetos que adoecem, palavras que mentem, abraços que escondem espinhos. E quando a vibração se torna nociva, mesmo silenciosamente, os espíritos de luz se aproximam, não para punir, mas para proteger. Você já se perguntou por que certas pessoas se afastam de você sem motivo aparente? Ou por que, de repente, uma relação familiar esfria sem explicação lógica? Esses fenômenos nem sempre nascem da matéria. Muitas vezes são decisões vindas de planos mais sutis. Chico Xavier dizia que Deus nos afasta de quem não nos ama de verdade, não por vingança, mas por compaixão. Porque há lares onde o sangue une, mas a alma repele, e o espírito para evoluir precisa respirar em ambientes onde possa florescer. Os espíritos superiores não rompem laços à toa, eles observam o invisível, sentem as intenções que a pessoa oculta até de si mesma. Eles sabem quando um parente não suporta a sua luz, quando torce em silêncio pelo seu tropeço, ainda que com palavras doces. É nesse ponto que o plano espiritual começa a mover as peças. Às vezes, é uma mudança de cidade, um distanciamento emocional, uma doença que reposiciona vínculos. Nada é por acaso. Tudo acontece com um propósito oculto: reequilibrar as energias e preservar sua paz interior. É doloroso, sim, porque ainda acreditamos que laços de sangue garantem amor. Mas a verdade espiritual é outra. Reencarnamos ao lado de espíritos que muitas vezes têm dívidas conosco, e nem sempre eles escolhem nos amar. Alguns apenas aceitam nos tolerar nesta existência. Quando o desamor se torna tóxico, mesmo calado, ele cria bloqueios na sua evolução. E os mentores sabem disso. Eles veem quando você se fecha, quando sente que está sempre em alerta ao redor de certos familiares. Esse peso invisível também tem consequências no corpo físico. O afastamento, então, não vem como castigo, mas como medicina. Uma separação dolorosa, mas curativa. Às vezes, a pessoa que se afasta é aquela que não aguentava mais fingir. Outras vezes, é você quem recebe uma oportunidade de respiro. Tudo sob a vigilância do alto. Chico dizia que o amor verdadeiro não prende, mas liberta. E se alguém, mesmo da família, prende sua energia com inveja, competição ou desdém, isso não é amor.
é prisão. E o espírito precisa voar, ainda que leve tempo para perceber suas próprias asas. A espiritualidade superior atua com precisão cirúrgica. Eles não erram. Quando removem alguém da sua vida, é porque já tentaram o diálogo espiritual. Já buscaram o reajuste invisível. E quando tudo falha, o afastamento se torna a última lição. Não para ferir, mas para despertar. Quantas vezes você tentou manter por perto quem só estava ali por conveniência? Quantas vezes você ignorou sua intuição, silenciou seu desconforto, tentando salvar vínculos que já estavam mortos? Pois os espíritos não ignoram o que sua alma já grita em silêncio. Eles respeitam suas escolhas, mas também respeitam sua missão. E quando percebem que o ambiente está te atrasando, que certos familiares sugam sua energia e bloqueiam sua expansão, eles te oferecem uma saída, que pode parecer um fim, mas na verdade é um recomeço. Em muitas casas, há espíritos em provas difíceis, vivendo sob o mesmo teto. E nem todos estão dispostos a evoluir. Alguns preferem permanecer no orgulho, na crítica, no controle. E aí, a convivência vira campo de batalha, invisível por fora, mas devastador por dentro. Os mentores de luz não julgam ninguém. Eles apenas compreendem que cada um está num ponto do caminho. E às vezes, para que você cresça, é preciso seguir sem a presença de quem não escolheu crescer com você. Esse é um dos atos mais difíceis do amor. Quando alguém se afasta, dói. Mas se o silêncio que essa pessoa deixou te trouxe paz, então não era amor que ela oferecia. Era cobrança, era medo disfarçado de cuidado, era posse travestida de proteção. E os espíritos sabem diferenciar o que é amor do que aprisiona. Há irmãos que são nossos maiores mestres, outros, nossos maiores testes. E há aqueles que foram colocados ao nosso lado só por um ciclo curto de resgate. Quando esse ciclo termina, mesmo que haja laços sanguíneos, o espírito pode ser liberado e seguir em paz. Lembre-se, nem todo afastamento é abandono. Alguns são livramentos. A espiritualidade não rompe o que o amor construiu, mas dissolve o que o ego sustentava por aparência. E quando você se vê sozinho, pode ser justamente o momento em que está sendo mais protegido. Por isso, quando um familiar se vai, não se desespere. Antes de pedir a volta, pergunte ao alto: qual é a lição neste afastamento? Porque às vezes, quem foi, levou embora as correntes que você não enxergava e deixou espaço para a sua luz se expandir. A vida espiritual é feita de encontros e desencontros que obedecem leis muito maiores que nosso coração machucado. Quando você entrega seus laços a Deus, Ele cuida. E onde houver amor verdadeiro, o tempo trará reconciliação. Mas onde houver falsidade, virá o afastamento. Há lares onde o espírito sente mais solidão do que nas ruas, onde a presença dos que convivem pesa mais que a ausência. Nesses casos, o plano espiritual atua como jardineiro. Poda os galhos que sufocam para que a alma possa florescer novamente em paz. Quantas vezes você chorou por alguém que, na verdade, aliviou sua alma ao partir? Não é egoísmo sentir isso, é libertação. Mas como aprendemos a romantizar os laços de sangue, culpamos o coração por se sentir mais leve depois do distanciamento. Os espíritos superiores nunca agem com pressa. Eles observam, acompanham, esperam a hora certa. Só intercedem quando não há mais escolha evolutiva viável. E quando agem, fazem sem escândalo, sem violência, sem alarde. Apenas promovem o afastamento com a precisão de quem vê além. Chico Xavier dizia que muitas vezes quem nos prejudica não está fora, mas dentro da nossa casa. E o mais difícil, achamos que temos obrigação de carregar isso em nome da família. Mas o espírito não reencarna para viver aprisionado ao sofrimento dos outros. Há um momento em que o sofrimento se transforma em lição. Quando você entende que o afastamento foi amor. Um amor que você ainda não tinha maturidade para reconhecer. Porque amor de verdade às vezes diz basta, mesmo que isso envolva romper um laço familiar. Muitos pais amam os filhos, mas não sabem respeitá-los. Muitos irmãos convivem juntos, mas competem em silêncio.
Muitos casamentos persistem por medo, não por afeto. E tudo isso cria uma atmosfera energética que adoece o espírito, esgota a alma e cansa o coração. Os espíritos de luz, então, se aproximam, não com castigo, mas com lucidez. Eles semeiam situações que favorecem o afastamento. Um emprego novo, uma viagem, uma mudança inesperada. Pequenos movimentos que parecem casuais, mas são respostas da providência para sua liberdade espiritual. Eles te separam de quem não te respeita, não para te isolar, mas para te dar voz. Às vezes, o silêncio da ausência é o único caminho para você finalmente escutar a si mesmo. E nessa escuta, você se reencontra com a sua missão. O plano espiritual nunca age por raiva, nem por ego. A linguagem deles é o amor em sua forma mais elevada, aquela que sabe deixar ir, que compreende que o vínculo verdadeiro não se quebra pela distância, mas se fortalece quando há liberdade e verdade. Você não veio ao mundo para sustentar relações baseadas em aparência, nem para servir de suporte emocional para quem se recusa a crescer. Cada espírito tem sua jornada, e quando os caminhos se separam, é porque a curva do destino já foi traçada pelo alto. Não tema a solidão que vem depois do afastamento. Ela não é castigo, é preparação. É um chamado à sua alma para que ela se reorganize, se cure e se fortaleça. Muitos reencontros verdadeiros só acontecem depois que o espírito aprende a ficar em paz consigo. Por vezes, você verá pessoas da sua família sendo conduzidas para longe. Não questione imediatamente. Ore, agradeça, peça discernimento, porque nem sempre o que machuca é ruim, e nem tudo que parece união é feito de amor. Algumas conexões são apenas contratos kármicos temporários. A lei do amor é também a lei da verdade, e não há evolução sem clareza. A espiritualidade não mascara, eles revelam. E quando a verdade espiritual se manifesta, mesmo quem sorri por fora não consegue mais esconder sua energia de rejeição. Quem te ama de verdade vibra pela sua luz. Quem não ama disfarça, mas o espírito sente. E é por isso que os mentores sabem. Você pode sorrir, perdoar e até suportar. Mas sua alma está pagando um preço caro demais para manter algo que já morreu. O afastamento, então, vem como bênção, ainda que traga lágrimas. Porque certas lágrimas curam, elas lavam as ilusões e deixam a alma pronta para um novo capítulo. Um capítulo onde o amor não precisa ser mendigado, onde o respeito é natural, não exigido. Você não precisa manter por perto quem vibra contra você em silêncio. A espiritualidade te autoriza a se proteger, a buscar ambientes onde seu espírito possa respirar, onde sua luz não incomode, onde sua paz não seja uma ameaça para os outros. Chico dizia: o tempo mostra o que o coração escondia. E quando o tempo revela que alguém só estava por perto por interesse, por ego ou por hábito, a dor que vem é real. Mas a liberdade que nasce disso vale cada lágrima. Os espíritos sabem quando é a hora de encerrar certos ciclos. E quando encerram, não olham para trás, porque o que ficou era casca, não essência. E a essência não precisa de aplausos, só de espaço para ser. Às vezes o afastamento é só a alma voltando para casa. E se um dia você se perguntar por que fulano se afastou, lembre-se, talvez ele tenha sido removido pelo plano superior. Não por maldade, mas porque sua presença já não favorecia o seu crescimento. E você precisava de ar, de silêncio, de luz. Aceite a partida com gratidão. E siga, porque quem ama de verdade, mesmo longe, permanece em espírito. Mas quem só fingia amar se dissolve com o tempo. E o que sobra é você, mais leve, mais forte, mais perto de si mesmo. E isso é bênção. Muitas vezes, o verdadeiro reencontro com a paz só acontece depois do silêncio que alguém deixou. E esse silêncio que parece abandono, na verdade é presença espiritual de amparo. Porque o que te feriu em vida, agora te liberta pela ausência. Os espíritos de luz jamais desamparam um coração sincero. Se você foi ferido por quem deveria te proteger, eles viram. E mesmo que a justiça humana nunca venha,
A justiça divina vem em silêncio, reorganizando os laços invisíveis do destino com sabedoria que os olhos não alcançam. Não pense que é castigo quando a vida te afasta de um familiar. Às vezes, é proteção. Às vezes, é resposta a uma oração que você nem percebeu que fez. Você pediu paz, e o alto entendeu que certas presenças precisavam sair para essa paz florescer. Os mentores espirituais entendem que certos vínculos não precisam durar para sempre. Eles foram necessários por um tempo, para despertar, curar ou até confrontar algo que você precisava enxergar. Mas depois que a lição é aprendida, o ciclo pode e deve ser encerrado. Chico nos ensinou que o amor verdadeiro não exige presença constante, mas sim conexão de alma. E onde há amor de verdade, a distância não apaga, o tempo não enfraquece e a ausência não gera dor, mas sim saudade com gratidão. A espiritualidade sabe que muitos de nós nos culpamos por afastamentos familiares. Mas a culpa não vem de Deus. Ela é uma construção humana. Os espíritos superiores só pedem que você seja honesto com a sua paz e que respeite os sinais que eles enviam. Não há erro em se afastar para sobreviver. Muitos espíritos encarnados vivem sufocados em casas onde a energia é pesada. A crítica é constante e o afeto é condicionado. Quando o espírito não aguenta mais, o plano espiritual cria caminhos de saída. E isso é milagre. Não tente forçar o retorno de quem partiu se o coração dele nunca te pertenceu. Nem todo reencontro é cura. Às vezes, insistir em reatar com quem nunca te aceitou é reabrir feridas que já estavam quase cicatrizadas. Confie na condução espiritual. Quando os espíritos de luz afastam alguém, não é para punir essa pessoa. É para dar a ambos uma chance de evoluir em paz. Separados, cada um poderá ouvir a própria consciência. E quem sabe um dia, se reencontrar num novo nível de entendimento. Lembre-se, toda separação tem dois lados. Mesmo que você tenha sido vítima de desamor, o outro também está sendo convidado a rever seus caminhos, porque a evolução é coletiva, mesmo quando a jornada é feita em caminhos distintos. E a vida espiritual cuida de ambos. Se hoje você vive o luto de um laço familiar rompido, aceite esse momento como parte do seu caminho. O que te dói hoje pode ser o que te libertará amanhã. E o que parece perda pode ser o primeiro passo da sua verdadeira cura. Quantas almas vivem presas em relações familiares por medo de decepcionar os outros? Mas decepcionar a si mesmo é um preço alto demais. O espírito que se sacrifica pela aparência acaba adoecendo. E os mentores não querem sua dor. Eles querem sua libertação. Quando a espiritualidade remove alguém da sua vida, ela nunca deixa um vazio. Ela prepara um novo ciclo, com novas pessoas, novas lições, novos horizontes. Mas é preciso ter coragem para deixar o antigo ir, mesmo quando o antigo tem seu sobrenome. Não romantize a presença de quem te adoece. Amar é um dom. Conviver é uma escolha. Mas se a convivência destrói seu brilho, ela já não é sagrada. E os espíritos superiores vão agir, mesmo que você ainda não consiga agradecer por isso agora. O universo espiritual responde à sua vibração. Quando você se conecta com sua verdade, ele começa a mover tudo ao redor para alinhar sua vida com sua essência. E isso inclui afastar quem já não vibra na mesma frequência que sua alma pede. Às vezes, o maior sinal de evolução é o silêncio. É quando você para de tentar se explicar para quem nunca quis te entender. É quando você escolhe a sua paz, mesmo que isso signifique caminhar sem certos rostos familiares ao seu lado. Os laços mais profundos não são os de sangue, são os de alma. E os espíritos sabem exatamente quem é da sua verdadeira família espiritual. Aqueles que, mesmo distantes, oram por você, vibram pelo seu bem e torcem pela sua luz em silêncio. O plano divino é perfeito. Ninguém entra ou sai da sua vida sem permissão espiritual. E quando você aceita isso, a dor vira sabedoria. E a solidão vira solo fértil para um novo capítulo, onde o amor será verdadeiro, não imposto. A espiritualidade te conhece mais do que você imagina. Sabe do seu esforço,
das lágrimas que você nunca mostrou, dos sorrisos que você forçou. E por saber tanto, eles agem com amor. Um amor que talvez você só entenda quando olhar para trás com gratidão. Se hoje você sente que está só, lembre-se, nunca esteve. Os espíritos de luz te acompanham, e se eles afastaram alguém da sua vida, é porque sabiam que você precisava reencontrar o que realmente importa, você mesmo. E isso é mais do que libertação, é renascimento. Não se espante se, após o afastamento, a sua saúde emocional melhorar. Isso é sinal claro de que aquele laço já estava te intoxicando. A presença constante de quem não vibra com amor gera um campo espiritual de desgaste silencioso, mas devastador. Os espíritos de luz, ao promoverem o afastamento, não apenas interrompem o contato físico, mas também atuam no plano energético, cortando laços que já não sustentam mais evolução. É um verdadeiro processo de limpeza espiritual, onde o que não serve mais é recolhido com sabedoria. Você pode até não entender agora. Pode sentir saudade, raiva ou até culpa. Mas confie, tudo está sendo reorganizado. Há uma ordem divina invisível regendo cada desencontro, e os espíritos que te acompanham estão fazendo isso por amor, não por descuido. Há pais que não conseguem amar os filhos, há filhos que desprezam seus pais, há irmãos que carregam rivalidades de vidas passadas. Em certos casos, a convivência serve apenas para um ajuste kármico breve. Após esse ajuste, o afastamento é necessário e providenciado pela espiritualidade. Às vezes, a pessoa que se afasta nem sabe por que se afastou, mas a alma dela sabe. Os guias espirituais sabem, e você, no fundo, também sabe. Algo precisava mudar, algo precisava cessar. A paz precisava nascer, mesmo que viesse da ausência. Chico Xavier sempre nos lembrava de que o sofrimento é um educador silencioso. Que o afastamento de alguém querido, ou supostamente querido, é uma dessas dores que ensinam com profundidade. Ensinam a amar sem apego, a perdoar sem voltar atrás. Não se prenda à ideia de que tudo deve ser resgatado. Alguns laços não precisam ser restaurados nesta vida. O amor verdadeiro sabe respeitar os ciclos. E se essa vida não for o momento do reencontro, confie. A espiritualidade dará outra chance em outro tempo. A evolução do espírito não exige que você permaneça onde sua alma murcha. Exige sim que você seja fiel ao seu propósito, mesmo que isso custe o afastamento de quem você achava que estaria sempre ao seu lado. A fidelidade maior é a sua luz. Quando você escolhe sua paz, o plano espiritual se alegra, porque não há missão mais nobre do que honrar sua encarnação com lucidez. E quando um coração desperta, ele deixa de romantizar a dor em nome da obrigação familiar. Ele aprende a escolher com sabedoria. As lágrimas que você derramou por quem se afastou também foram vistas. E nenhuma lágrima sincera passa despercebida pelos olhos da espiritualidade. Elas serão transformadas em sementes de força, entendimento e amor próprio. Um novo jardim está sendo cultivado dentro de você. A ausência de quem não te amava de verdade é um espaço sagrado. Não o preencha com culpa, raiva ou desespero. Preencha com silêncio, oração e gratidão. Porque agora você está mais perto da sua essência e mais longe das amarras que te impediam de florescer. Há vínculos que só se desfazem quando você finalmente entende que não precisa mais provar nada a ninguém. Você não precisa justificar sua luz, nem carregar o peso da incompreensão alheia. O espírito livre respeita o tempo do outro, mas não retrocede por medo. Se alguém foi embora, talvez sua missão com você tenha sido cumprida. Ou talvez ela esteja apenas suspensa, aguardando maturidade. Em ambos os casos, confie. O universo nunca remove alguém sem propósito. E se ele levou é porque viu o que você ainda não podia enxergar. As rupturas familiares, por mais dolorosas que sejam, muitas vezes abrem espaço para que você conheça sua verdadeira família, aquela que é espiritual, afinada em alma, vibrando na mesma frequência de evolução. Nessa família, o amor é incondicional e a aceitação é plena. Quem vibra contra sua luz
mesmo sendo da sua casa, não está pronto para te acompanhar. E está tudo bem. Você não precisa arrastar ninguém para a sua jornada. A cada espírito seu tempo, a cada alma sua estrada, a você a leveza de seguir. O verdadeiro amor não exige esforço para ser reconhecido. Ele simplesmente é. E quando você precisar lutar demais para provar seu valor a alguém, especialmente dentro da sua família, pergunte-se: que tipo de amor exige tanto sacrifício e tão pouco retorno? Não aceite mais a presença de quem te diminui. Nem permita que laços familiares sejam usados como justificativa para abusos emocionais. Os espíritos de luz não querem ver você sufocado. Eles querem te ver em paz. E a paz começa quando você se escolhe. Há um momento em que a alma entende. Não é egoísmo, é respeito próprio. E esse é o marco da libertação. Quando você percebe que merece relações onde sua luz seja bem-vinda e não motivo de incômodo, você se abre para o que o alto tem preparado. Os mentores espirituais vibram de alegria quando você compreende isso. Porque agora eles podem te conduzir a novos encontros, novas experiências, novas curas. O afastamento, nesse caso, não foi perda. Foi abertura. Foi como uma porta que se fecha para que outras se revelem. E se por acaso, um dia, você reencontrar essa pessoa, que seja com o coração leve, sem mágoa, sem dívida, sem expectativa. Porque quem perdoa em espírito não carrega peso, apenas observa com compaixão e segue, sempre em frente, sempre em paz. Que a paz do Cristo envolva teu espírito agora, e que cada palavra aqui plantada floresça no tempo certo. Talvez você tenha perdido pessoas, mas nunca perdeu sua luz. E é com ela que você renasce a cada novo silêncio. Quando o mundo parece te deixar só, lembre-se, o plano espiritual nunca te abandona. Tudo o que sai da sua vida, sai porque o alto viu que você precisa respirar mais leve. E respirar em paz também é uma forma de oração. Você não está sozinho. Os espíritos de luz te acompanham discretamente, como quem segura a mão de um filho sem que ele perceba. E neste instante, talvez você sinta essa presença. É o amor invisível dizendo: segue, porque estamos contigo. A vida continua, aqui e além. Os que te feriram cumpriram um papel. Os que te amam de verdade, mesmo distantes, seguem ligados a você pela luz que não morre. Perdoa, agradece e segue. O que é teu, em alma, permanece. Se essa mensagem tocou teu coração, inscreva-se no canal, compartilhe essa luz e deixe nos comentários. Eu escolho a paz do meu espírito. Assim, selamos juntos essa corrente de verdade, libertação e amor.